E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário que vocês estão me assistindo. Hoje eu vim trazer uma palavra que Deus falou no meu coração nessa manhã quando eu estava meditando, né, tendo meu tempo, meu devocional com Ele. Eu achei interessante e falei assim, não, vou compartilhar com aqueles que querem ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Em Juízes 16, no versículo 30, fala que Sansão deu um grito, empurrou as pilastras do templo, e ali todos os que estavam embaixo daquele templo, tanto os governadores, mulheres, crianças, morreram. E diz ainda que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. E o que eu queria trazer para vocês? Sansão, todos já conhecem a história, acredito que todos conheçam a história dele. Se não conhece, está lá no livro de Juízes, se eu não me engano, a partir do capítulo 14. É só vocês procurarem por lá que vocês vão encontrar. Onde diz que Sansão ele foi escolhido por Deus para ser um dos que iriam libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos. Só que Sansão ele se deixou levar por aquilo que ele estava vendo. Sansão se deixou levar pelas suas emoções. Os olhos dele viu uma mulher bela, linda e se apaixonou por aquela mulher. E o coração dele foi cheio daquele sentimento e ele se deixou levar por aquilo. E quando ele se deixou levar por aquilo, por esse sentimento, por Dalila o traiu e ele foi pego pelos inimigos. E tem toda a história lá que eles furaram os olhos dele, enfim. E o que me chamou a atenção nesse versículo é que fala que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Sansão, o último ato que ele teve em vida foi orar para Deus. Um dos últimos atos, né, foi orar a Deus, pedindo para que Deus desse força para ele mais uma vez. E assim Deus concedeu força para ele mais uma vez. E ele soube usar aquilo ali, e com a morte dele ele fez o que ele deveria ter feito durante a vida dele. Libertando o povo de Israel, mais uma vez, daqueles opressores, matando os inimigos do povo de Israel. E o que eu queria trazer, o que o Espírito Santo falou comigo é que muitas das vezes nós nos deixamos levar por sentimentos, por prazeres, por emoções, por situações e não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. E qual é a vontade de Deus? Que nós possamos morrer para o nosso eu, para viver a vontade de Cristo, para viver aquilo que realmente tem para cada um, aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Mas para que nós possamos viver o que Deus tem para cada um de nós, nós temos que morrer para nós. Nós temos que morrer para a nossa carne, para a nossa vontade, para os nossos achismos, para os nossos sentimentos. Sentir a presença de Deus não é sentimento. Deus não é algo que você tem que sentir para saber que Ele existe. Não, Ele existe independente daquilo que você esteja sentindo ou não. E o que Deus quer de nós é a nossa verdadeira dedicação a Ele. O nosso verdadeiro eu. Lá em Gálatas fala que nós vivemos uma briga constante entre a carne e o espírito. E isso será até quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então que nós possamos fazer igual Sansão, quando ele se voltou para Deus e pediu para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, para que ele pudesse fazer o que era necessário naquele lugar, naquele templo. E não quanto Sansão andou segundo os desejos do coração dele. Porque enquanto Sansão andou segundo os desejos do coração dele, o que aconteceu com Sansão? Ao andar segundo os desejos do coração dele, ele foi envergonhado, ele foi preso, ele ficou em cativeiro, ele teve os olhos arrancados e o povo de Israel pereceu. Mas quando Sansão morreu, a morte de Sansão foi uma morte física.
Antes de Sansão morrer, ele orou ao Senhor. E quando ele morreu, ele fez muito mais do que quando ele estava em vida. Então, Deus pede para vocês, o que Deus pede é para que nós possamos morrer para o nosso eu, morrer para o nosso ego, morrer para as nossas vontades e verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Que nesse dia você possa morrer para as suas vontades, para tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Que você possa morrer para tudo aquilo que te tira da visão do Espírito Santo. E que você possa, nesse dia, nessa tarde, que você possa pedir ao Espírito Santo para que Ele governe a sua vida, para que Ele governe o seu coração, para que Ele te dê direção, que Ele te dê, que Ele fale com os seus ouvidos, para que você não ande segundo os desejos da sua carne, que você possa dominar aquilo que por muito tempo tem tentado dominar o seu coração, a sua vida. Não se deixe levar pelo momento, por situações, por nada, mas tenha a sua fé firmada em Cristo Jesus. Se mantenha no centro da vontade de Cristo Jesus. Não é fácil, não vai ser fácil. A palavra de Deus em Gálatas, como eu já mencionei, diz que é uma luta constante entre carne e espírito, porque o que a nossa carne quer é ao contrário do que o Espírito de Deus quer, mas nós somos capazes de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos pede. Então, não se desvie da vontade de Deus, não se desvie daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida, e que através da sua vida Ele vai fazer para alcançar muitas pessoas. Sansão, quando ele morreu, ele matou mais gente do que quando ele estava vivo, fazendo as vontades da carne dele. Então, mantenha-se no foco, mantenha-se matando a sua carne todos os dias, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, na sua casa, na sua família. Não se desvie dos mandamentos de Deus. Não se desvie, não ache que o que está escrito na Bíblia são meras palavras, porque não são. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela faz renovo nas nossas vidas a cada manhã. Basta você buscar a presença do Espírito Santo. Basta você buscar o renovo do Espírito Santo e se deixar ser conduzido por aquilo que Deus quer na sua vida. Amém? Eu tô aqui, ó. Agora é uma tarde, agora são 11h21. Aqui, ó. Eu fico aqui durante as tardes aguardando meu filho sair do colégio. Para quem não sabe, eu estou morando na Espanha faz pouco tempo. E minha rotina eu ainda estou organizando a minha rotina, mas eu creio que em nome de Jesus já deu tudo certo. Quando a gente obedece o chamado de Deus, obedece a vontade de Cristo, tudo sai conforme aquilo que Deus tem para nós. Às vezes pode não estar da forma que nós queríamos, mas está da forma que Deus quer, que é o mais importante. Agora eu vou ali buscar o meu filho, nós vamos voltar para casa, e o que eu tinha para deixar para vocês era isso, era esta mensagem. Mate é uma palavra dura, mas às vezes, mas é necessário de nós ouvirmos. Que nós possamos todos os dias matar o nosso eu, matar os nossos sentimentos, os nossos olhares, e fixar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem a essência da vida. Ele é a essência da vida. Então, que nós possamos andar segundo essa essência que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus fala: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, um pouco da cruz de cada um de nós é matar a nossa carne, matar as nossas vontades e sermos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos. Não é fácil,
mas é possível. Então não pare, não desanime e que todos os dias, todas as manhãs, ao acordar, você entregue a sua vida para Ele verdadeiramente, para que Ele possa fazer vida no seu coração e na sua mente, e que nós possamos ser a boca dele, os olhos dele, o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Vamos todos os dias matar as nossas vontades e andar segundo aquilo que Deus nos pede. Fiquem na paz e uma ótima semana, mês, e que nossa vida possa estar segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus pede. Amém? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.